Força Prisma. Com pelo menos 150 anos de história, os quadrinhos brasileiros tiveram seu início com Ângelo Agostini. Atravessando gerações, sofrendo com as mudanças de mercado e com a falta de memória do povo brasileiro, as HQs hoje parecem restritas a um público em específico. Visando mostrar que o Brasil sempre esteve no gibi, o Capa Comics resolveu expor a identidade secreta dos nossos super-heróis. Nosso resgate dos quadrinhos começa na Praça 15, no Rio de Janeiro. Lá podemos ouvir colecionadores, quadrinistas e pessoas que contribuem para que esta chama não se apague. A ideia da banca surgiu porque muito se fala na internet que quadrinho nacional não vende. E as pessoas não estão tendo experiência se vende ou não. A nossa experiência surgiu assim, o Rod, né, que é o criador do Blank. Ele já trabalhava em rua, ele já tem essa experiência, e aí eu me uni a ele para a gente aumentar esse projeto dele, agregando mais personagens e mais valores. É interessante porque eu também tenho um trabalho com o Batman, né, e com outros personagens estrangeiros. E assim, eu trouxe mais personagens estrangeiros no primeiro dia, eu tomei um prejuízo. Enquanto eu vi o Rod vender, porque o quadrinho nacional vende. Existem iniciativas isoladas. Aqui tem a banca aqui do pessoal que tem os quadrinhos brasileiros, tem o pessoal lá da Baixada. A Confraria de Quadrinhos é um grupo de colecionadores que começou comigo, no caso, depois veio o André, o Ranieri, foi se expandindo, as pessoas foram tomando conhecimento e foram atraindo os grandes colecionadores para esse grupo. Então hoje é um dia especial porque nós estamos indo para São Paulo, que a gente acabou de ganhar o troféu do Ângelo Agostini. O quadrinho nacional moderno a gente já sabe, já está documentado que foi o Ângelo Agostini aqui no Rio de Janeiro, que criou os primeiros quadrinhos, né? Na verdade, ele já tinha outros personagens antes do Nhoquim, do Zé Caipora. O próprio herói nacional, o primeiro é o Oscar, de 1908, do Gustavo Barroso. Então, assim, cara, é antes do Tarzan, cara, o que esses caras estão falando que a gente copiou, cara? Se a gente é antes deles. Para entender melhor os quadrinhos brasileiros, nada melhor que conversar com alguém que vivenciou esta história. A Agatha Desmond é roteirista, escritora e uma das organizadoras do projeto HQs Forever. Comecei nos quadrinhos, quer dizer, a minha profissão primeira não é essa, né? Eu sou diretora de teatro e de rádio e TV. Trabalhava na televisão, trabalhei na CNT, trabalhei na extinta TV Rio. E numa tarde, quando a TV Rio já estava saindo do ar, o Edmundo Rodrigues, que era o desenhista do Jerônimo, Herói de Sertão, foi visitar lá um amigo que trabalhava com a gente. E nessa tarde, o amigo me apresentou para ele. E falou, olha, nós temos aqui uma grande produtora. E aí ele pegou e disse, você gostaria de trabalhar comigo? Eu digo, eu não sei, depende, eu nunca mexi com quadrinhos, não leio, né, falei a verdade. Eu vou te dar uma chance então. Então, como era uma novidade para mim, quadrinhos era novidade, eu fui primeiro me cercar de todos os acontecimentos que estavam acontecendo, porque afinal de contas, era uma ideia que eu não podia rejeitar. Eu tinha um produto valioso nas minhas mãos, foi isso que eu pensei. Produto, um artista que já estava fazendo sucesso, com Jerônimo, Herói de Sertão. A senhora tem aí, pode mostrar? Eu tenho aqui o Jerônimo. Eu trouxe até o primeiro número, né, para mostrar para você. O primeiro, a gente traz assim no saquinho, porque para não quebrar. Esse é o primeiro número do Jerônimo, Herói de Sertão, esse aqui. Na verdade, todas as histórias começam aqui, né? Nós tivemos a primeira fase da história do quadrinho, que foi com
Ângelo Agostini, né? Foi através do Tico-Tico e depois começou os gibis sendo produzidos. E o Jerônimo, ele era de uma novela que passava na Rádio Nacional, do Moisés Veltman. E roteirizou também, não foi? Roteirizou também. O Moisés Veltman passava na rádio, não tinha televisão na época. Então ele conhecia o Edmundo Rodrigues, que era amigo dele, mas ele fez um concurso meio interno para ver quem iria desenhar o Jerônimo, qual era o traço que ele mais gostava. A gente não está se referindo quem é melhor, não é isso, porque às vezes todos são bons, mas aí é que é difícil você julgar quem é o bom. Às vezes algum traço. É um traço que é alguma coisa que tem que identificar com você. O criador é assim, né? Ele cria e ele quer alguma coisa que seja igual. Às vezes você parece 10 pessoas iguais, mas aquelas 10 iguais não está ainda me tocando no coração. Então quando ele viu os traços nervosos do Edmundo, ele investiu nessa proposta do Edmundo. O Edmundo era uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, uma pessoa que quase não se comunicava com ninguém. Mas ele soube se comunicar no papel. No papel ele soube se comunicar porque foi um sucesso. Jerônimo, Herói de Sertão, foi um sucesso. Ele abriu portas para bastante editoras quererem comercializar. Porque até então era um mercado paralelo, um mercado escondido, né? Que a pessoa fica com medo de investir. Mas quando a empresa forte, né, como a Rio Gráfica Editora, que hoje é a Globo, quis investir, o Dr. Roberto Marinho quis investir, então todo mundo começou a correr. Tem uma editora no mercado, vamos fazer frente a ela. Então vendeu numa única tarde, o primeiro número esse que eu te mostrei, ele vendeu nada mais, nada menos do que 140 mil exemplares. Era o Brasil inteiro comprando. Aqui, voltando para o Rio de Janeiro, né, nós temos aqui essa personagem que eu considero ela, né, a Maja. Eu sou a roteirista da Maja. E essa personagem aqui, ela enfrentou em São Paulo a ditadura militar. Então a editora Taíca, que era uma vertente da editora Continental, editora Outubro, e depois passou a editora Taíca. Então, essa editora aqui lançou esse personagem, lançou ela, e a Maja teve bastante sucesso. Mas a Irina só teve três números. Ela não passou disso. Porque tinha que vir na capa, tinha que vir aqui o número da Delegacia de Polícia Federal, autorizando o lançamento. Material, né? Então, foi um pouco mais do que na editora Taíca. Então, como a Taíca tinha medo, que era lá um grande dono da Taíca, era o Manuel Cassoli, eu não sei se ele tinha medo, eu diria sim, porque a ditadura todo mundo tem medo. Você faz, é confiscado tudo, você sai de casa, não sabe se vai voltar. Então eles tinham isso, os desenhistas como terrorista. Desenhista não é terrorista. Desenhista tem que dar o recado da sua arte. Né? A gente pode voltar lá, sair de 64, voltar lá em 1890, lá vai fumaça, falando de Ângelo Agostini. Ele fazia as charges dele, né, e atacava o Dom Pedro, criticava o governo, criticava tudo, mas de uma maneira elegante, não tão quanto essa que foi agora na França, né? Eles fizeram, foram além do que, né? E nesse período, a Irina, ela só ficou 3 números, porque a Polícia Federal não deixava. Dentro desse mundo de quadrinhos, você é uma escritora e assinou muito como a Desmond. Por que isso? Tinha um problema com machismo? Não queria usar? Desmond, não. Porque era na época também, eu também tinha medo também. Da ditadura? Com certeza, tá. Eu também tinha medo. Aí uma forma de se proteger? É uma forma de se proteger. Os artistas brasileiros não colocavam seu nome nas revistas, muito poucos colocavam. Eles tinham medo. Para não ter se rastreado. Não ser rastreado. E as editoras, por sua vez, tem muitas aqui que você vê que não tem a série, não tem o ano. E isso dava para ela uma flexibilidade, acabou a ditadura, ela voltar e editar tudo de novo. Que era dinheiro que era investido, né? Era uma empresa. Era realmente um império. A senhora também trabalhou com a Bloch Editoras. Eu trabalhei na Bloch fazendo uma parte que eles tinham lá de agência.
Eu tive o prazer, tive a honra de conhecer o seu Adolfo Bloch, um homem que eu admiro. Ele investiu nas histórias em quadrinho, abriu a porta para que isso trouxesse pela segunda vez ao Brasil. A primeira vez foi o Adolfo Eisen que trouxe e o Edmundo trouxe em 75, os quadrinhos americanos. A Marvel nessa época, né? Na época foi a Marvel, trouxe tudo da Marvel e realmente deu certo, porque o objetivo do Edmundo foi cumprido, que era esse de trazer o quê? Trazer para cá trabalho. E nós da Capa Comics queríamos presentear a senhora com nossos gibis, a produção nossa. Que bom. É um presente. Agradecer muito pela entrevista. A gente poderia ficar horas conversando, porque deve ter muito mais histórias. E espero repetir Com certeza. essa entrevista mais uma vez. Para mim, olha, eu quero agradecer pela oportunidade e eu fico feliz de saber, né, de ver jovens como vocês, né, que estão se preocupando com o futuro das histórias em quadrinhos. Porque o quadrinho, a história em quadrinho não pode morrer, ela tem que viver. Ela vai viver através de mim, através de vocês. Eu daqui a pouco estou indo embora, né? Mas tem esse legado para cada um que quiser vestir a camisa e sair por aí divulgando. E eu conto com vocês, tá bem? Somos amigos. Foi um prazer. Obrigado. Você também, querida. Até a próxima. Obrigada. O resgate das histórias em quadrinhos continua. No próximo episódio, mais papo com a galera da Praça 15 e Carlos Patati, mostrando o que o nosso quadrinho tem em Borogodó. Até lá e saudações quadrinísticas.